Abra sua Bíblia comigo. Epístola do apóstolo Paulo a Tito. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. E nós vamos ler o versículo de número 11. Tito, capítulo de número 2 e versículo de número 11. Eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo. Essa é a minha tarefa. E se, enquanto eu estiver expondo a palavra, o Espírito Santo falar com você, você tem liberdade de retribuir o céu, dizendo glória a Deus, aleluia, fala a Deus, porque eu quero a sua palavra. Capítulo 2, versículo de número 11. Quem encontrou, por gentileza, diga amém. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou. Olhe para cá. Eu sei que todos nós que estamos aqui, possivelmente já tenhamos descido às águas e confessado Jesus publicamente. Quando nós decidimos descer às águas, nós estamos dando um testemunho público de que Jesus, Ele não é simplesmente o nosso Salvador, mas Ele também é o Senhor de nossas vidas. E uma das matérias que nós deveríamos ter um pouco mais de dedicação é a compreensão da graça de Deus. A graça de Deus é um assunto que deveria ser simples entre nós, mas a observação é esta: por mais simples que seja a matéria, ela não é superficial, ela não é rasa, porque a graça de Deus está intimamente ligada com a nossa salvação. E a expressão graça, você encontra ela em toda a Bíblia, e você vê ela em diferentes contextos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo a Tito que a graça se manifestou. É claro que esse texto faz referência a Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que o mistério que estava oculto, agora foi revelado. É claro que há um jargão cristão entre nós, que é mistério. Deus tem mistério, mas biblicamente não há mais mistério. O mistério já foi revelado, Jesus já veio. Na verdade é um vício de linguagem que não é pecado, mas Jesus já veio, não há mais o que esconder. Nós sabemos que Ele tem o nome sobre todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Jesus e Senhor, para a glória de Deus Pai. Então se revelou. Agora a expressão graça, se faz necessário uma observação para que eu possa absorver e desfrutar disso. A palavra graça tem uma ramificação do grego charis ou caris, que significa um presente, algo que a gente não merece. Por exemplo, quando havia uma festa e eles estavam alegres, eu vou usar uma expressão nossa contemporânea para você entender, e quando os amigos se encontravam e eles iam brindar por alguma coisa, eles diziam assim, chares para você, e eles encontravam outro amigo e diziam chares para você. Quando eles usavam essa expressão que para nós seria graça para você, dentro da palavra graça está incluído bênção, está incluído prosperidade, está incluído salvação e está incluído saúde. Então quando alguém dizia charis, ele está dizendo desejo que você tenha salvação, que você tenha prosperidade, que você tenha saúde, que você tenha salvação. Glória a Deus. Então graça é a manifestação da bondade de Deus.
é a manifestação do que Deus tem para nós também. Quando o imperador queria dar uma bonificação aos soldados, perceba que é uma bonificação generosa, seria parecido com o nosso 13º, não obstante sabermos que o 13º é um direito por horas também trabalhadas, mas naquele então, esta bonificação era algo que os soldados não mereciam. Eles não tinham ido para a guerra, eles não haviam feito guarda para uma hora excessiva do seu horário de trabalho, mas o imperador queria manifestar sua generosidade e conquistar o coração do exército. Então ele mandava os seus centuriões e dizia: entregue chares para os soldados, entregue para eles uma bonificação que eles não merecem. Se um general ou se o imperador pode fazer isso, imagine o Deus que está sentado em um alto e sublime trono. Ele tem mais para nos dar. Agora, a graça é simples, mas o texto está dizendo que ela se manifestou. Então ela é uma graça, mas com várias manifestações. Ela é uma graça com várias ramificações, e eu quero pontuar algumas manifestações da graça e de graça para nós. A primeira manifestação da graça é a que nós precisamos entender, é a graça salvadora. Não obstante a nossa mente absorver a informação, o nosso coração não experimenta isso, porque lá dentro de nós ainda não estamos convencidos da nossa miserabilidade. É por isso que eu conheço crentes que tomam a ceia, entregam dízimos e ofertas, mas têm medo da morte. E não é medo da morte como eu também teria, do momento do sofrimento, é o medo de não saber o que vai encontrar do outro lado. Por quê? Porque não experimentaram a graça salvadora. Vou lhe explicar. Biblicamente, ninguém pode se sentir salvo sem primeiro ser condenado. Primeiro Deus te condena, depois Ele te salva. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. O sacerdote pecou, também o líder religioso, o pastor, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Todos estamos debaixo desta condenação. A malignidade faz parte da nossa natureza. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele me convence da justiça, do pecado e do juízo. É por isso que eu venho no culto e primeiro o Espírito Santo me quebra, primeiro ele me quebranta, primeiro ele me humilha, ele revela a minha miserabilidade, ele revela que não há obra meritória que garanta a salvação. Quando eu reconheço, então a graça se manifesta para me salvar. Oh, glória! E é importante perceber, pastor Luiz Flávio, que eu sou arminiano por convicção, não sou calvinista, mas também tenho um equilíbrio de entender que não há em mim poder para que eu mesmo sirva a Deus. Tire o Espírito Santo de nós para ver se alguém consegue ser crente. Nenhum de nós consegue ser crente sem o Espírito Santo. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 11, a Bíblia diz que enquanto o apóstolo pregava perto de um rio, em um lugar que eles queriam orar, mas Deus abriu a porta da pregação. Enquanto eles pregavam, a Bíblia diz assim: e Deus abriu o coração de Lídia. Deus abriu o coração de Lídia. Foi Deus que abriu o coração de Lídia. Não se trata só de uma decisão, se trata de Deus abrir. É por isso que é uma graça salvadora, porque Paulo escreve aos Filipenses 2,13 que é Ele que opera o querer e o fazer. Ou seja, pela tua natureza tu não estaria aqui, mas Ele fez você querer. Mesmo você querendo, você não teria condições, então Ele fez tu querer e Ele fez você poder. Quem recebe a palavra de Deus esta noite?
A graça salvadora, ela te instiga a querer e ela te capacita a fazer, porque a graça de Deus se manifestou. Ah, como eu estou dormindo tranquilo depois que eu aprendi isso, porque Marcos capítulo 4 diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente e foi dormir, e levantando ele, não sabendo como e nem que hora, mas a semente germinou e brotou e deu fruto. A tua tarefa é pregar, a tarefa de Deus é convencer, a tua tarefa é pregar. Esta noite, na autoridade do Espírito, agora eu estou entendendo, na autoridade do Espírito Santo, esta graça vai se manifestar. Alguém que está fraco vai receber a graça de Deus esta noite. Quem recebe esta palavra aqui no altar e aí na igreja, receba a graça salvadora. É por isso que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2: ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Versículo de número 8 diz assim: porque pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 10 diz: porque vocês são a feitura de Deus. A palavra feitura no grego é poema. Deus pegou uma folha que não tinha nada escrito, escreveu um poema que é você, e decidiu declamar para a humanidade dizendo: estes são meus, salvos pela minha graça. A graça salvadora se manifestou. Não obstante ser uma graça autossuficiente, ela também continua se manifestando de outras maneiras. Depois que a graça é salvadora, então Deus, ele manifesta algo diferenciado, mas debaixo da graça, que então é a graça que achamos diante dos olhos de Deus. A graça que achamos diante dos olhos de Deus. Eu vou te explicar. Em todas as épocas da existência humana, houveram períodos de trevas, mais trevas, densas trevas, mas em todos esses períodos, o nosso Deus se proveu de um testemunho, se proveu de uma atalaia, de um instrumento profético, para que a sua palavra seja verbalizada. Então, quando as trevas oprimem e cobrem a terra, Deus se manifesta e diz: quero encontrar alguém que ache graça diante dos meus olhos. E então a Bíblia diz no Salmo 101 versículo 7: os meus olhos estão sobre a terra, procurando os fiéis. Eu recebo autoridade esta noite para lhes dizer que os dois olhos de Deus, como tocha de fogo, estão sobre Palmeira das Missões, e Deus está dizendo: estou procurando alguém, estou procurando alguém que eu já salvei, alguém que eu já enchi da minha glória. Estou procurando alguém, porque eu quero fazer algo fenomenal, eu quero fazer algo tremendo. Eita, bendito Espírito Santo! E se Deus estiver procurando duas pessoas, eu estou dizendo: já estou aqui, me pega, Jesus, que eu estou aberto para a sua presença. A graça que achamos diante dos olhos de Deus. Perceba que a graça, ela não depende do ambiente que eu estou inserido. A graça não depende da minha árvore genealógica, não depende de quem foi meu pai, quem foi meus avós. A graça se manifesta, e uma vez me envolvendo, eu me torno agradável aos olhos de Deus. Gênesis capítulo de número 6, Deus olha para a terra e diz: não contenderá mais o meu espírito com a carne, vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Porém, Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 8, a Bíblia coloca um porém na história. Enquanto Deus, na sua ira, está dizendo: não aguento, vou destruir, vou acabar
Porém, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Eu vim aqui dizer para vocês que Deus está olhando para o Brasil, e Deus está sacudindo este país. Deus está sacudindo as estruturas. Não pensa que Deus não está no controle, não. Eu quero dizer que a cadeira do executivo, do legislativo, dos poderes do município, do estado ou da nação, as cadeiras podem ser abaladas. O trono de Deus é inabalável. E Isaías disse: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Não importa como a situação está, o importante é como ela vai ficar, e vai ficar diferente. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno, porém você achou graças diante dos olhos de Deus. Eu estou recebendo autoridade. Alguém está dizendo: pastor, peraí, a tua emoção não me envolve, porque eu conheço a minha história. Eu vou terminar o meu culto e vou voltar para a minha realidade. Eu conheço a casa que eu estou inserido, pastor. Eu tenho conflito. É disso que Deus gosta, é de pegar os improváveis, aqueles que não teriam condições, vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele. Eu queria que você levantasse a sua mão. Levanta e faz assim, ó, faz assim, faz assim. Isto é o sinal de Deus: eu estou aqui. A corrupção chegou, mas eu ainda estou aqui. 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu estou aqui. Oh glória! A graça que achamos diante dos olhos de Deus. Pastor, e é só homem que desfruta disso? Claro que não. Leia a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. O ser angelical enviado por Deus para a casa de uma moça chamada Maria, desposada de um moço chamado José. E o ser angelical entra e diz: ó mulher agraciada, o Senhor é contigo. Era um vilarejo insignificante, historicamente não havia atrativo, mas tinha alguém lá que no pequeno vilarejo dizia: o meu coração pertence a Deus, o meu coração é do Senhor. Eu quero que você entenda o mistério de Deus. Quando alguém acha graça diante dele, não importa aonde ele está, se é honrado ou jogado, se Deus se agradar, Deus pega de lá, Deus tira, Deus faz, Deus leva, Deus coloca, Deus exalta. Alguém aqui vai desfrutar de uma intervenção do Espírito Santo. Eu estou no domínio do céu. Alguém aqui vai desfrutar de uma intervenção do Espírito Santo, porque Deus diz: me agradei da oração, me agradei do teu coração. Eu vi quando tu num suspiro dissestes: até quando? Deus está dizendo: já botei os olhos em ti, já decidi mudar a história, e eu não mereço, é verdade, isto é graça manifestada. Oh glória! É por isso que Paulo disse: a graça se manifestou, e não tem diabo, e não tem diaba, e não tem demônio que impeça a graça. Ela se manifesta, ela se manifesta. Lá atrás quem recebe, ela se manifesta. Aqui em cima quem recebe, ela se manifesta. Oh glória, oh glória. Deus vai renovar a gente em mistérios do céu de línguas estranhas aqui. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas a graça é uma graça extraordinária. É um amor incomparável, é uma graça que nos envolve, e que a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e o amor dele nos constrange. É uma graça que nos leva a frutificar, a trabalhar. Aí vem a terceira manifestação que eu encontro na Bíblia. Esta manifestação também é importante, pois além da graça ser salvadora, de ela me habilitar para que eu seja agradável aos olhos de Deus, também a Bíblia fala da graça que eu acho aos olhos dos homens, da graça que eu acho aos olhos dos homens, ou em outra expressão, cair na graça de alguém. Isso está em toda a Bíblia, e quem faz isto sempre é Deus. Sempre que o texto diz: e caiu na graça, o contexto é um agir sobrenatural de Deus. Eu creio que é isso que tu precisa, é isso que Deus vai te dar. Olha o que a Bíblia
Bíblia diz, a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 12, versículo 36, depois de anos de escravidão, depois de opressões, depois de perder pessoas queridas como escravos, trabalhando, serviço forçado, peso nas costas, Deus decide tirar o povo do Egito. E quando Deus, olha irmão, olha para mim aqui, ó. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus cria uma situação e Ele te abençoa. Deus cria uma situação e Ele te paga. Eu vou repetir, o homem pode errar, mas Deus não fica devendo nada para ninguém, Quem é que já recebeu de Deus aqui, ó? Deus não fica. Deus viu que eles estavam trabalhando, estavam subjugados, estavam judiados. Aí o texto bíblico diz em Êxodo 12, que quando Deus vai tirar eles do Egito, o texto diz que Deus fez os israelitas caírem na graça dos egípcios, e os egípcios deram riquezas para eles. Alguém vai voltar para casa cheio de graça. Alguém vai encontrar na semana que vem, você vai encontrar uma pessoa, te prepara, porque Deus vai encher as tuas mãos de bênção, porque Deus vai fazer você cair na graça, quem recebe esta palavra, a Bíblia diz em Gênesis 39, versículo 4, que José, ele é o empregado, quase escravo, mas na qualidade de empregado, na casa de Potifar. Só que o texto diz que ele caiu na graça do seu Senhor. Ele tinha livre acesso, o ir e vir estava aberto. Por quê? Porque Deus fez José cair na graça do seu patrão. E esse texto é clássico, Atos 2:47, o crescimento exponencial da igreja primitiva. Diz o texto assim: e eles louvavam a Deus e caíam na graça do povo, e Deus acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. Alguém tem que pegar o que eu vou profetizar agora. Lá naquela reunião, não convidaram tu para entrar, mas o meu Deus não precisa de convite, Ele entra onde Ele quer. E lá naquela reunião, o teu nome seria excluído, mas alguém vai puxar o teu nome, e Deus vai fazer o teu nome ser gracioso. Haverá uma graça. Ei, alguém vai voltar na segunda-feira para aquela empresa e vai ver que a porta se abriu, que até a janela se abriu. Não se trata de você. Oh meu Deus, incomoda este povo nesse fim de semana, porque na segunda-feira Ele tem algo especial. Levante a mão ao céu para celebrar. Há uma graça especial do Espírito para você. Oh glória. Receba. Quem é batizado no Espírito Santo e com fogo, com evidências, recebe agora um renovo de Deus, porque é a graça que vai abrir a porta. Aleluia. Eu sou fruto de desafio jovem. Eu aceitei Jesus no centro de recuperação no meio do mato. E eu lembro que quando eu saí do desafio jovem, imagina você ficar 3 anos e meio preso no meio do mato, orando, jejuando, sendo tratado, esmirilhado pelo Espírito Santo. Meu Deus. Mas quando eu saí, eu tinha que arrumar emprego. E a região que eu morava era só a região calçadista. E eu não sei por que tem que entender de matemática, de biologia, de química para fazer sapato. Eu não precisava do que eu ia fazer. Mas aí tinha o currículo. Irmão, eu só tinha 2 coisas para pôr no currículo. O primeiro era o meu nome. Glória a Deus que nome pelo menos eu tinha. O segundo era o número de telefone de minha mãe, porque celular eu não tinha, mas eu coloquei lá. Porque eu aprendi que o negócio, quando Deus quer fazer, não depende só do currículo. Porque tem gente com especialização, pós-graduação numa área, e a porta não se abre. Aí chega um marcianinho da vida, bota o pé lá e Deus diz: vou abençoar meu filhão, está orando, está buscando. E aí a pessoa olha assim: eu não sei porquê, mas é você que a gente precisa aqui dentro. Eita, alguém pegou. Eu vou dizer que quem manda no céu é Deus, quem manda na terra é Deus, e até no inferno é Deus que manda, porque quando Ele fala, a terra estremece e o inferno obedece. Deus vai fazer você entrar num ambiente que é só Ele que pode fazer. Sabe o que é isto? É a graça se manifestando. Glória. Deu para entender o que o pastor está dizendo?
Só que esta graça, ela é tão poderosa, que ela vai fluindo, aparecendo, e não pode se deter. Então Deus te salva pela graça, Ele se agrada de ti pela graça, Ele faz as pessoas se agradarem de você pela graça. Mas tem uma quarta manifestação da graça, porque Paulo diz que a graça se manifestou, e a quarta manifestação da graça, e perdão a redundância, tem muita graça nesse ponto agora, é a graça capacitadora de Deus para as nossas vidas. Esta mesma graça que me levanta e que me convida para caminhar, é a mesma que me levanta, me convida para caminhar, mas me empurra em direção ao propósito. É uma graça capacitadora. Esta palavra eu preguei, quem sabe há 18 anos atrás, e quinta-feira no meu culto lá na igreja, eu preguei esta palavra, e vinha esta palavra para vocês, porque esta graça capacitadora vai se manifestar na vida de alguém hoje aqui, e eu vou explicar, porque eu li na Bíblia, lá em 1 Reis 19, quando Elias come, a Bíblia diz assim: e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Hoje, gente, é muita graça, porque eu como hoje, só para dizer que eu sempre como depois do culto, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, mas por mais que você janta hoje, amanhã você tem fome de novo. Aí eu fiquei curioso, eu fui ler outras traduções, mas todas concordam que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aí eu disse, não pode ser comida, se não tem nada a ver com vitamina e proteína, tem a ver com graça de Deus. Eu recebo autoridade para dizer: viestes te arrastando, mas sairás de pé, porque a graça vai te sustentar esta noite. Eu estou sentindo esta presença, pode crer, tu vai voltar de cabeça erguida, marchando com a presença do Espírito Santo. Não cairás, mas permanecerá de pé, diz o Espírito. Uma graça capacitadora, oh glória. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 23, que vocês conhecem. O Salmo 23 diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra e de morte, não temerei, porque tu estás com... A tradução diz assim: tua vara e teu cajado me consolam. Em espanhol diz assim: tu vara e tu cajado me infundirão aliento. A tua vara e o teu cajado vão injetar ânimo dentro de mim, oh glória. Olha o salmista dizendo: eu estou passando por um vale, mas tem algo diferente, algo especial. Há uma graça capacitadora. O medo não me assola, o cansaço não me abate. Isto aí é o instrumento que Deus usou para injetar ânimo dentro de mim. Quando você lê Isaías 41, que diz: não temas, que eu sou contigo, não te espantes, que eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. O fortalecer bíblico é literalmente Deus injetando ânimo na alma, que é a sede das emoções. Eu vou te explicar. Vem a angústia, vem a tristeza, aí tu dobra o joelhinho para orar, e ora, e ora, e ora, e clama, e chora. Daqui um pouco você levantou de sobre os joelhos, a cadeirinha está no mesmo lugar, o sofazinho da sala é o mesmo, a televisão é a mesma, mas você não é mais o mesmo, porque a graça te capacitou. Quem recebe esta palavra hoje, oh glória. Quando Paulo escreve aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 12, ele diz assim: gente, há um emissário de Satanás, há um emissário de Satanás que me esbofeteia todos os dias. E ele não procurou, ele não conseguiu encontrar outra palavra. Ele disse: eu chamo isso de espinho na carne. Tem um espinho na carne que é enviado de Satanás, que me esbofeteia todos os dias. E eu sou crente, disse ele. E eu fui orar, e eu orei uma vez, eu orei 2 vezes, eu orei 3 vezes. Deus, tira de mim esse espinho na carne. Mas eu ouvi uma voz que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quem quer a graça capacitadora? Quem quer?
me condenar. Eu sinto o Espírito Santo abraçar alguém. Já não tem nada a ver comigo, é o Espírito Santo que está abraçando alguém. Quem recebe este abraço do Espírito Santo? Quem recebe este abraço do Espírito Santo? É hoje que Deus vai te dar uma experiência diferente. Alguém vai sentir o Espírito Santo até na própria carne. Oh meu Deus, é uma nuvem de glória sobre esta igreja, porque Deus trouxe o povo certo para ouvir a palavra certa. Há uma graça capacitadora. Oh glória, oh glória, oh glória. Uma das coisas que mais marcou a minha vida, e agora eu quero que você dobre atenção sobre isso. Eu estava lendo o que o apóstolo Tiago fala, e no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Isso é utópico, irmão, isso é fora do normal. Ele diz assim, ó, amados, tendes por grande gozo, não é uma alegria rasa. Gozo em si já é uma linguagem da antessala do céu. Sabe quando você for, não tem como comparar, mas quando você for receber o galardão, tu vai receber o pleno regozijo do Espírito Santo. Só que gozo é uma porção especial que o céu dá em momentos especiais. E a Bíblia diz assim, ó, tende por grande gozo passardes por várias provações. Passardes por várias provações. A expressão várias ali, várias, do grego poikilos, significa algo de muitas cores, multicolorido. Ele está dizendo que as várias provações, ela tem diversas cores. Aí eu fui ler a epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 10. A mesma expressão do grego, poikilos, está lá. Quando o texto diz assim, que a graça é a multiforme graça de Deus, a expressão multiforme, no grego, é a mesma expressão várias, que significa de várias cores. Aí o Espírito Santo falou comigo, meu filho, para cada manhã cinzenta, eu tenho uma cor nova para colocar sobre você. Para cada noite escura, eu posso dar uma cor nova para o quadro da tua história. Sabe o que Deus me revelou aqui? É que para cada momento de provação, há uma graça especial do Espírito Santo. É por isso, olhe para cá, que eu olho para alguém lutando. Eu olho para alguém lutando, eu digo, jamais eu venceria isso. Se fosse comigo, eu não ia vencer. É porque não tem como eu imaginar. Porque como eu não estou no ambiente da mesma prova, eu também não desfruto da mesma graça. Se eu entrar para aquela prova, a mesma graça está disponível para mim. Eu terminei o culto, não vou entrar em detalhes. Nós perdemos muita gente que a gente quer bem nesse período. E bem no dia que nós recebemos uma triste notícia, ao terminar o culto, eu fui convidado para ir orar no hospital, porque uma irmã nossa passou por um momento muito difícil, que eu não vou entrar em detalhes. E aí quando eu cheguei lá, naquele hospital, para orar por ela, ela contando da tragédia e da perda que ela havia passado, e eu vi a situação dela, pernas e braços quebrados e ferros assim. Ela disse, pastor, eu questionei. E eu disse, pode questionar. Essa história de super crente, que diz questiona e adora, eu questiono e adoro. Eu digo, Deus, eu não estou entendendo não. E eu não tenho, olha para mim aqui, ó, não seja crente que queira limpar a barra de Deus. Deus não precisa que ninguém limpe a barra dele não. Eu tenho pavor de crente que entra na casa dos outros tentando explicar. Os amigos de Jó tentaram explicar, como não houve explicação, disseram que era consequência de pecado. Eu quando vou em alguém que está lutando, eu não preciso falar nada, porque quem fala é o Espírito Santo. É Deus que tem uma graça especial. E ela me dizendo, eu questionei, pastor. Eu disse, tem direito de questionar, porque a Bíblia diz que Ele lembra que somos pó, e Ele conhece a nossa estrutura. Aí ela disse assim, eu tinha terminado de falar uma palavra sobre a graça de Deus. Ela disse assim, pastor, mas eu vi Deus lá no hospital, em cada enfermeira que se aproximou, e aquilo foi me consolando apesar da dor. Aí eu entendi, ela entrou no ambiente da prova, o foco da graça de Deus veio sobre ela. Esta noite, na autoridade do Espírito Santo, há uma graça especial para ti. Deus sabe o que tu precisa, Deus sabe o que a tua casa precisa. Pode adorar a Deus, que eu senti isso aí agora. Há uma graça de Deus. Varão, tu não tem motivo para parar, porque o que Deus tem para ti é poderoso. Vai, acelere e vai, porque Deus está te esperando do outro lado, com uma grande vitória para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deu para entender? Não precisa limpar a barra de Deus não.
quando nós somos filhos e nós somos introduzidos na prova, a manifestação da graça sustentadora vem sobre nós. Oh glória, a graça sustentadora se manifesta em nossas vidas. Eu creio piamente que tem gente aqui que se esforçou para vir servir a Deus, mas o coração está quebrantado, o coração está em perda, mas o Senhor disse: vieste ao ambiente da manifestação da minha graça. Mas pastor, eu não entendo. É que tem uma graça que ela só te fortalece, ela não te explica. Mas quando você, tem gente aqui me ouvindo que já passou por um momento tão obscuro que disse assim: ó, não vai dar, desta vez acabou, dessa vez eu vou morrer. Olha tu aqui, se eu soubesse cantar que nem o pastor Luiz Flávio, eu já cantaria aquele hino, olha eu aqui. Mas como eu não sei cantar, eu só vou levantar minha mão e vou dizer: olha eu aqui, olha você aí. É a graça sustentadora de Deus. Aleluia. Oh glória. Meu Deus. E em último lugar, a última manifestação da graça de Deus. Já que a graça é salvadora, que me habilita para achar graça diante dos olhos de Deus, que faz eu cair na graça dos homens, que me sustenta na prova. Então a última manifestação da graça que eu posso verbalizar hoje é a graça que nós damos a Deus. Oh glória. Oh glória, oh glória, é a graça que nós damos a Deus. Filhos, vocês sabem porque existem cultos pesados que nós demoramos em sentir o céu aberto? É porque a maioria dos crentes não entenderam a graça. Quando eu não entendo a graça, eu não sou agradecido, porque a graça é isso: você não tinha condições de estar aqui, Ele te abraçou. Peraí pastor, eu sou filho de crente, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada de errado não. Só que eu li a Bíblia já quase 10 vezes, e eu nunca encontrei Deus sendo chamado de vô. Deus é pai. Então filho de crente não é neto de Deus, é filho de Deus. E para ser filho de Deus tem que se arrepender dos pecados, nascer de novo e dizer: eu te agradeço pela salvação. A graça que damos a Deus. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz no capítulo 5: em tudo dai graças. Capítulo 5 versículo 20 de Efésios, ele diz: sejamos agradecidos em todas as circunstâncias. Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios, pois é Ele que redime a tua alma e te tira da cova e renova os teus dias como os da águia. Oh glória. Só quem tem motivo para agradecer, só quem tem motivo. Eu vou deixar você agradecer. Quem tem motivo agradece. Levante as mãos aos céus para agradecer. Pode se colocar em pé então comigo agora. Já está bom de mensagem. Nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer. Agradeça, agradeça. A Bíblia diz assim: entrai por aquelas portas com ações de graça. Oh glória. Glória. Eu sinto uma gratidão invadindo o meu coração. Eu sinto uma gratidão invadindo o meu coração. A manifestação da gratidão. Irmãos, olhem para mim aqui, ó. Deus tem feito algo fenomenal na minha vida. Minha esposa sabe disso. Ela vem de uma formação diferente da minha. Teve o privilégio, Deus deu a ela, papai e mamãe servir a Deus, ser criada nos caminhos do Senhor. Eu já vim lá do mundo, família descrente. O Senhor me salvou e fez uma obra na minha vida. Como não ser agradecido? E Deus me deu essa graça para eu agradecer em tudo, irmão, em tudo. Deixa eu falar coisas pontuais, bem pontuais. Miriam, preciso comprar um casaco para mim, está muito frio em Antônio Prado. Aí fui na loja, comprei o casaco. Aí eu saí assim e disse: Miriam, tu não vai conseguir dimensionar o que eu estou sentindo. Eu consegui comprar um casaco para mim. Alguém está dizendo: mas pastor, isso é loucura. Não é loucura, porque quando eu estava no meio do mato, lá no centro de recuperação, há 20 anos atrás, eu dizia: quando é que eu vou conseguir ter uma família? Eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Aí às vezes eu entro no carro,
varoa está do lado, o filhão está ali, a filhona está lá, eita! E aí eu vou e digo, oh glória, graças, 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 oh glória, graças. Aí se eu vou jantar, eu digo graças, porque não há nada em mim que pudesse garantir isso aí. Gente, se há alguma sabedoria, se há alguma formação secular na minha vida, eu não devo a herança, nada disso eu posso dizer recebi, eu devo a Deus por meio da igreja. Se tenho é porque a igreja me cuidou, bendito Deus, graças, aleluia. Aí eu vou, segunda está em casa, vou entrar no pórtico da cidade que eu moro, pastoreio a igreja, e vou me sentir aonde? Em casa. Quem fez isso? Graça. Aí eu venho pregar em Palmeira das Missões, só gente grande aqui. Aí eu vejo o que? Graça, não tem nada a ver comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que agradecer, eu vou ter que agradecer. Mas nem tudo é lindo, nem tudo é agradável, porque eu também passei ventos profundos nesse período triste que todos nós estamos enfrentando. Só que diante de tudo vale o ponto de vista. Você chorar da tragédia, ou você ver que mesmo a tragédia tendo acontecido, e Deus, quem sabe, não lhe privou da dor, Ele lhe deu uma graça para suportar esta dor, e Deus vai ser glorificado na sua vida. Oh meu Deus, tem gente aqui, e eu tenho que concluir, que tem que voltar para casa agradecendo. Ô filhona, quem sabe tu não tens ainda experiência de trabalho, mas entra no carro do pai hoje, lá no teu espírito, não precisa fazer vergonha não, mas lá no teu espírito você, oh Deus, obrigado, papai tem um carro para me levar para a igreja. Oh glória, oh glória. Quando eu estava lá em Canelones, né, Miriam? E eu pedalava aquela minha bicicleta, que o nome dela era Búfalo, que era um anjo que pedalava comigo, porque era tão pesada aquela catraca que eu, com 18 quilos a menos, não teria força para pedalar. Minha camisa que voava, parecia uma pipa. Minha pastinha, a pastinha pelo menos era de pastorzão. A minha pastinha, o vidrinho de óleo, indo orar na casa das pessoas. E daqui um pouco eu vejo Deus olhar para mim e dizer, gostei desse guri, eu vou usar ele para salvação de almas, eu vou usar ele como um pastor para minha igreja. Aí sabe o que eu fiz? Tem mais de 10 anos isso. Eu fui no Uruguai, encontrei a mesma bicicletinha que estava num porãozinho jogada, desarmada, e eu trouxe a bicicletinha, está lá na sala de aula da escola de missões. Por quê? Para eu olhar e dizer, graças te dou, ó Pai, graças te dou, ó Pai, graças te dou, ó Pai. Quem recebe esta palavra, eu quero orar contigo agora, oh glória. Só que nós vamos orar com força. Eu sei que o espaço aqui é pequeno, mas eu posso orar por alguém que precisa, pastor. Eu estou na direção do Espírito Santo, irmão. Tem coisa que acontece aqui dentro, na gente ninguém vê, mas tu vai voltar para casa fortalecido pelo Espírito Santo. Agora, na direção do céu, mas é agora, porque eu não vim brincar com vocês aqui não. Eu vim dizer que Deus vai revestir a sua vida, mas é agora. Pastor, eu ouvi a pregação e eu estou precisando desta graça capacitadora. Eu estou precisando desta força do Espírito Santo. Está precisando? Aqui está aberta a porta da graça, mas é agora. Tu não pode esperar por ninguém, tu não pode negociar com ninguém. Ó, quem quer vem e pega. Está aqui, então sai e vem. Alguém disse assim para mim um dia, pastor, para que ir no altar? Eu quero levantar minha mão e dar glória a Deus, porque a Assembleia de Deus não perdeu o costume de nós virmos no altar. Alguém disse, pastor, e se eu ficar no meu lugar, Deus me abençoa? Ô irmão, não se trata de Deus, se trata da gente. Deus abençoa a gente até em casa. Se trata do que eu estou declarando para o céu, se trata do que eu estou declarando para o inimigo. Eu creio que Deus vai me fortalecer, eu creio que Deus vai me fortalecer, eu creio que Deus vai fazer algo diferente, eu creio que Deus vai me ajudar. Tem uma graça que vai te sustentar. Pode ficar tranquilo. Quando você olhar aquele álbum de fotos e a tristeza tentar te colocar num poço de depressão, Deus vai criar uma circunstância inexplicável e virá uma alegria indizível. Alguém vai dizer, mas é loucura. Mas o poder de Deus é loucura para quem perece, mas para nós é o poder de Deus. Olha aí, quanta gente precisando do consolo desta graça. Eu vou repetir, há uma cor para cada dia cinzento, há uma nova pintura para cada noite escura. Não tente que outros procurem
te explicar, os acontecimentos são inexplicáveis. Há uma graça inalcançada pelo entendimento humano, mas desfrutada pelo nosso coração. Olha o que Deus está fazendo aqui. Eu vou levantar minha mão agora, sem ira e sem contenda, para orar. Mas eu queria que tu orasse, apesar da dor, apesar da provação. Ore. Tudo que o inimigo quer roubar dos seus lábios, uma oração de dizer: Deus, eu continuo aqui, eu estou baleado, mas eu estou aqui, eu estou quebrado, mas eu estou aqui, eu estou entristecido, mas eu estou aqui. Não precisa fingir, entrega para Deus assim mesmo. Diz: Deus, eu estou aqui. O papai do céu conhece os seus filhos, o papai do céu conhece os seus filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, sem nenhuma dúvida do que o Senhor quis fazer nesta noite de pré-congresso, eu levanto a minha mão e declaro a minha gratidão pela tua misericórdia, a minha gratidão pela tua bondade, a minha gratidão pela tua generosidade. Agora, Senhor, tu que sonda mentes e corações, o Senhor que sabe exatamente as necessidades de cada um, entra em ação, ó Pai, entra em ação, ó Pai. Esta alegria do céu não depende das coisas aqui da terra. Há uma confiança de que um dia te veremos como tu és. Há uma esperança de que estaremos em harmonia contigo. A tua palavra diz que o Senhor enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Existem lágrimas que não serão enxugadas aqui, mas quando chegarmos lá, nós vamos dizer: valeu a pena crer, valeu a pena continuar. Recebe de Deus. Se alguém aqui, Pai, precisa de uma cura, estenda a tua mão para curar agora, estenda a tua mão para curar. Arranque esta enfermidade pelo poder da tua palavra. Ah, Senhor, quem precisa de um renovo, renova nesta noite, renova nesta noite, renova nesta noite. Receba do alto da cabeça até a planta do pé este renovo extraordinário, esse renovo poderoso. Eu sei que pela lógica a chama do Espírito Santo deveria ter se apagado, mas você não vive por vista, você vive por fé. E o meu Deus, que vê além da curva, já preparou uma recompensa para você, já preparou algo especial. Te prepare para viver algo novo, te prepare para viver algo novo. Ah, pastor, mas acabou? Não acabou não, ainda tem algo novo, ainda tem um novo momento, ainda tem um período de realizações, ainda tem um período de gozo do Espírito Santo. Eu te declaro abençoado, fortalecido, ungido, guardado, levantado, pelo Espírito. Celebre a Deus em oração, celebre a Deus em gratidão. Bendito Deus. Oh, glória. Isto. Oh, glória. Se você está perto de um familiar, de alguém que convive com você, você pode abraçar essa pessoa e abençoá-la e dizer que a graça o encontrou, a graça a encontrou. Diga: você não está fora do alcance da graça do Espírito Santo. Se eu for